Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui no Capezi na sua casa, em pleno feriado, dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Angra dos Reis. A gente queria muito conversar com uma pessoa e como ela trabalha em período integral, né? Ficava muito difícil nos dias de semana e se dispôs a conversar com a gente no feriado, que é a psicóloga Priscila Marques, a psicóloga Fabiola Marques, que vai conversar com a gente sobre o tratamento, né, e os cuidados, principalmente os cuidados na adolescência, com os sofrimentos mentais, para que as questões não se agravem, né? Glauco já chegou aqui, Nathalie chegou aqui, né? Então a gente aguardando aqui a Fabiola, né? A Fabiola é psicóloga, né? E a gente está um tempão querendo bater esse papo. Fabiola atende adolescentes e adultos nos consultórios, né? De uma maneira ambulatorial, né? E aí a Lili chegou aqui também. A gente queria conversar sobre esse tratamento no ambulatório. É muito importante para que os sofrimentos não se agravem e não cheguem a casos, né, que sejam encaminhados para o Capezi, né, com tentativas de suicídio, né, depressões graves, né? Então, nos ambulatórios a gente tem depressões medianas, né, leves, que podem ser tratadas pela psicologia e pela psiquiatria no ambulatório. Deixa eu verificar aqui, a Fabiola, já conversei com ela, ainda não chegou. Vou marcar a Fabiola aqui para ver se ela consegue se localizar. Chegou aqui a Fabiola, né? Vamos lá, Fabiola chegando no meio do feriado, aí ela se dispôs a conversar com a gente, né? A gente é um canal do Capezi, né? Que trata com transtornos mentais graves, não ambulatório, mas a gente acredita que se for tratado em ambulatório como deve ser, né? Com as terapias, a gente vai conseguir um tratamento, né, um cuidado que não chegue lá. Chegou aí a Fá, né, como eu coloquei aqui de forma mais íntima, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, mas a gente já conversou bastante pelo telefone, pela internet, apresentada pela nossa amiga Ana, né, que é motivadora cultural lá do Capezi. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Raquel. Tá dando para escutar aí? Tá tudo ok? Aqui tá assim, vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem. Gente, quem tiver aí, Que bom. tiver algum problema, colabore aqui com a gente, tá? Para a gente ir monitorando aí essa questão aqui de técnica aqui, técnica caseira, né? Isso. Vou até acender a luz porque já tá Tá escurinho caindo aí? a tarde. Aqui tá um pouquinho. Então, gente, a Fabiola é psicóloga, Acho que melhorou. se Acho que melhorou um dispôs, pouquinho. melhorou, se dispôs a estar conversando aqui. Daiane chegou aí também. Daiane é nossa técnica em saúde mental, artesã. Se dispôs a Fabiola, no meio do feriado, aqui conversar com a gente, já que quando não é feriado a gente já tentou algumas vezes, mas ela tem uma agenda que impossibilita, e Tá bem cheia a minha agenda. a gente vai conversar aqui sobre isso, sobre como é importante o cuidado quando um adolescente, né, um jovem, a gente está focando nesse público porque é um público, né, do Capezi, né, mas até um adulto também, quando ele é indicado para um atendimento em psicologia, né, ou psiquiatria no ambulatório,
que seja feito com toda atenção, seja feito com todo cuidado, para que não se agrave, né, e passe a ser um caso de CAPS, onde são atendidos os casos muito graves, né? O CAPS é um substitutivo de manicômio, então, assim, onde a gente faz um atendimento mais focado pelo caso ter se agravado. Eu queria pedir para a Fabíola se apresentar, falar um pouquinho da experiência dela, antes que a gente entre no assunto, assim, propriamente dito. Vamos lá, Fabíola. Então, eu sou carioca, né? E me formei em Maringá, no Paraná, pela Universidade Estadual de lá, em 99. E minha família é daqui, no caso do Rio, né? Família parte de mãe, e do pai que é de lá. E voltamos para o Rio de Janeiro e, assim, a princípio eu comecei a atuar em Detran, até tenho a especialização, sempre trabalhei com trânsito. E agora, de 2016 para cá, que foi quando eu também fiz uma especialização em teoria psicanalítica, que eu passei a atuar em consultório, em conjunto com o Dr. Leonardo, ele é psiquiatra, e atendemos então esse público, né, que já é paciente psiquiátrico, não só jovens, mas adultos também, mas tem tido uma demanda de bastante adolescente, jovem, e sempre com a ênfase em fazer não só o trabalho ambulatorial medicamentoso, mas também psicanalítico, psicoterápico, porque a indicação dele sempre é voltada para, né, fazer a terapia como forma de você não só se autoconhecer, mas também resolver suas questões, né? Porque a medicação, ela resolve sim, mas ela resolve a questão do sintoma, né? Só que por que que você está tendo os sintomas? É uma questão emocional, é uma questão psíquica, é uma questão comportamental. Então você tem que analisar todas essas questões na terapia, né? A nossa, né, fundamentada na psicanálise. E, vamos dizer assim, há uma melhora bem considerável, não só na pessoa em si, mas também até nas dosagens da medicação, com o tempo, né, de terapia, enfim, de tratamento, né? Porque é algo que, em uma boa parte, vamos dizer assim, melhora em muito a qualidade de vida da pessoa. Mas dependendo do que a pessoa tem, o quadro é crônico. Então, assim, ela vai ter o tratamento contínuo. Porém, a questão em qualidade de vida é que ela ganha, né? Então, Fabíola, Isso que é importante. conforme a gente estava conversando, né, em outros momentos, a gente fica muito preocupado, porque quando a pessoa vai, né, quando a pessoa sente uma dor física, né, no corpo material, né, uma questão orgânica, e ela vai ao médico e ela é orientada a fazer um exame, a procurar um especialista, a fazer até uma cirurgia, né? Ela fica chocada. Claro, tem alguns negacionistas, mas assim, de maneira geral, a pessoa vai e cumpre, né? Mesmo que ela necessite de uma segunda opinião médica, o que é muito bom, mas ela cumpre, né? Aquela conduta, né? Medicamentosa, ela toma os remédios, ela vai fazer a cirurgia dela. Se uma questão de cirurgia, ela faz os pré-operatórios e segue em frente. A gente da saúde mental, né, os profissionais da saúde mental, o que a gente percebe é que o sofrimento, né, mental, ele causa, às vezes, uma vergonha e também uma falta de importância, né,
de a pessoa valorizar aquela orientação, né? Você como psicóloga, né? Os pacientes chegam através, muitas vezes, do psiquiatra, né? Ou Já do diretamente para psiquiatra. você, mas o que a Então, gente tinha conversado sobre essa importância da pessoa seguir, né? Esse atendimento, esse cuidado, né? Que a gente nem chama muito de tratamento, mas de cuidado, né? De um cuidado consigo, de um exatamente. cuidado familiar, de um cuidado integrado, né? Para o bem-estar da pessoa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, nós conversamos um pouquinho antes, né? E assim, aqui em Angra, eu acho que assim, o Dr. Leonardo Ferreira, psiquiatra, ele até assim, é referência para muitas pessoas. Ele atua já há muitos anos aqui na cidade, embora ele também seja do Rio, mas ele faz esse trabalho inverso, né? Que, como eu falei para você, infelizmente as pessoas elas começam a sentir que a coisa não está legal, que não está indo bem, mas elas vão, né, naquela expressão empurrando com a barriga. Só que esse perceber que as coisas já não estão bem já deveria correr para um psicólogo. E aí não precisaria estar intervindo já com um tratamento medicamentoso. Só que a agitação e a correria do dia a dia e todas as demandas, né, da vida faz com que as pessoas acabam negando, vamos dizer assim, que a psique, né, a mente não está legal, que já está sentindo algumas coisas que não são boas, né, de ficar experimentando por um bom tempo. E isso leva a que a pessoa começa a ter sintomas físicos, né? Então, assim, dependendo dos quadros, é medo, né? Que a gente chama às vezes de transtorno pânico, né? Ou sente taquicardia, que daí já está, né, com a ansiedade elevadíssima, ou já está não querendo sair para ir para trabalhar, ou para ir para a escola, ou para fazer seus cursos, para viver uma vida normal, e aí a gente já meio que enquadra num quadro depressivo, entre outras coisas. Então, assim, se a pessoa tivesse, e isso eu vou bater aqui muito nessa tecla, se ela já tivesse um bom nível de autoconhecimento, ela já começaria a perceber nas primeiras nuances de que ela já precisaria de um tratamento psicológico, para não Exato. precisar já entrar com um tratamento medicamentoso. Só que isso é muito raro acontecer. Então, assim, o Dr. Leonardo ele é uma pessoa maravilhosa e os pacientes chegam lá, dependendo do quadro que ele avalia, ele não passa a medicação e manda direto para mim. Ele fala assim: eu quero que você marque com a doutora Fabiola para ontem. Ele fala até assim: vai fazer um tratamento psicanalítico. Eu sou membro, ele também, da Sociedade Psicanalítica de Angra dos Reis. Excelente. Então, não precisa nem de medicação, em alguns casos. Mas em outros casos, infelizmente, a pessoa já, né, deixou a coisa degringolar, como se fala, por muito tempo, e aí os sintomas físicos, eles começam a aparecer e realmente atormentam as pessoas no seu trabalho, no dia a dia, ou com dificuldade de dormir. Então, aí tem que entrar com a medicação, infelizmente. Mas é por conta da própria pessoa não se autoconhecer e perceber que ela já não está num processo legal e que deveria estar se tratando com um psicólogo. E Mas aí, e aí, o eu queria importante é que a gente trabalha junto. Eu queria entrar naquele tema que a gente estava falando, muito focado no adolescente, que é um momento de Sim, transição, de uma complexidade, né? É o corpo em tamanho. transformação, a mente em transformação, Isso, né? exato. Expectativas, né? Mudança. É um momento difícil para todos. Para a pessoa mais Difícil bem e único. resolvida, ela realmente na adolescência ela tem um período tanto físico quanto mental
né, mais Com delicado, certeza. né? E aí a gente recebe muito no CAPESI já adolescentes que já chegaram aos extremos, né? De Sim. tentativas de suicídio, né? Depressões gravíssimas, situações e até mesmo situações que não foram percebidas, né? De psicoses, né, que é mais raro, assim, de ouvir vozes e tal, que não foi percebida pela família. Mas o mais que acontece são esses casos de tentativa de suicídio e que em muitos casos, como a gente conversou anteriormente, a maioria dos casos não começou ontem. Né? É uma Sim. complexidade familiar, uma complexidade em torno daquela pessoa que às vezes teve uma série de indicações, que eu queria focar nisso, né, que é o nosso tema hoje aqui, que teve uma série de indicações para fazer um atendimento, um tratamento ambulatorial, que a gente que seria, né, na psicologia, ou como você disse, até mesmo na psiquiatria, mas ambulatorial, né, sem chegar a um extremo de CAPS, Uhum. de ter que ter todo aquele aparato todo que o CAPS proporciona e que não é valorizado, né? Então, eu queria falar um pouco da sua experiência sobre isso, de como chega esse adolescente e como ele consegue avançar, a família consegue avançar, e os que recuam, os que negam esse atendimento. Então, essa fase, a adolescência, a juventude, ela já especial por esse motivo. São vários lutos que esse jovem passa. Primeiro, o luto do corpo infantil, né? E o luto também dos pais infantis, porque eles não vão ser mais aqueles pais que mimam, que leva, que traz, que tudo, já deixa mais independente de muitas coisas. Então, ele já está passando por esses dois lutos e o próprio autoconhecimento, né? Porque aí ele passa a perceber que às vezes ele se identifica muito mais com o grupo que ele convive do que com os pais, o que é normal, porque são de gerações diferentes, então seria natural que ele iria se identificar mais com os jovens que eles, né, mantêm contato. E sendo que o que acontece é que quando esse jovem ele não tem talvez o apoio dos pais ou pelo menos de um desses pais, porque né, é tão comum, infelizmente, a história de muitas crianças, muitos jovens serem educados apenas por um dos genitores, né? Então, é só essas questões, essas faltas, né, fazem com que o jovem ele já tenha, né, algo, né, que lhe falta, vamos dizer assim. E isso pode levar a algumas, vamos dizer assim, procuras e questões que, dependendo do caso, é até normal, mas dependendo, vamos dizer assim, é uma linha muito tênue entre a normalidade e o patológico, porque é uma fase muito conturbada, por isso mesmo, é uma fase onde geralmente o jovem está procurando exatamente isso, se exceder para que ele possa receber o limite, até para que ele se sinta amado, talvez, né? Aquela rebeldia para perceber se eu fizer isso, será que vão perceber que eu estou fazendo isso ou não vão nem ligar, né? Então, muitas das vezes os jovens eles têm esse tipo de atitude mais impulsiva, mas com o intuito só de receber exatamente essa atenção, vamos dizer assim. Então, tem muita, vamos dizer assim, é uma coisa muito sutil o jovem fazer algumas atitudes extremas para receber o limite e perceber que ele é amado e que ele é percebido dentro né, desse ambiente familiar, e outras de própria rebeldia por falta, né, de um amor próprio, né, de uma estima positiva
e que, de repente, ele pode ter atitudes extremas, né? Como em casos assim de distúrbios realmente de autodepreciação, de automutilação, que infelizmente está sendo muito comum, né, a demanda de consultório, de abuso de substâncias também, porque Uhum. também não deixa de ser uma autodepreciação e de uma baixa estima. E então, assim, é complicado porque é uma fase onde, às vezes, dependendo do convívio que a criança, o jovem tem, isso fica muito fácil dele ter acesso, né? E se os pais, dependendo de como eles lidam com isso, eles podem não só facilitar, vamos dizer assim, o acesso, ou reprimir tanto que ele vai fazer por pura rebeldia, o que também é ruim. Então, assim, você tem que ter ali muito franco um diálogo com esse jovem, propor a ele que ele também se conheça, que ele se exponha às suas vontades, aos seus desejos até, para que os pais, né, o responsável por esse jovem, passe a conhecer também os desejos desse jovem e também, no diálogo, possa ter, vamos dizer assim, é, uma certa dose de equilíbrio, de ceder um pouco também para as vontades desse jovem e A não gente, só impor. só te interrompendo um pouquinho aqui, a Lili, que é a nossa psicóloga também, ela está colocando aqui uma coisa muito importante, de que a sociedade tem muito preconceito ainda sobre a saúde mental, né? A saúde mental, como a gente estava falando, não é reconhecida como, né, um cuidado que se deva ter, né? O corpo, uma sociedade materialista, né? Ele vem sempre em Sim, primeiro lugar, né? E até para a própria pessoa que está sofrendo, né, admitir isso. Por isso, tão difícil de permanecer nesse atendimento, né, ter essa perseverança nesse atendimento na psicologia. Também quero colocar aqui só, Fabiola, o agradecimento aqui o nome Escapim. O nome não eu vem, sei quem é. agradecendo aqui pela indicação do doutor Sim, eu vi. Leonardo, Fiquei muito feliz. agradecendo aqui o cuidado, né, o atendimento, né, e o Bruno, né, que é um amigo muito querido, Um né, fofo. Adoro que, também que ele. conhece, me conhece também e está aqui rasgando seda aqui para a gente aqui. Então, continuando, a gente falar, né, também desse apoio dos pais a esse atendimento, né? Porque a gente estava falando Isso, também no privado que muitas vezes o adolescente está indo bem e aí, né, a família não dá aquele suporte, ou até pois é. mesmo faz ao contrário, né? Tira. Tira. Tira porque é exatamente porque, entre aspas, está dando certo para o jovem, mas está dando errado também, entre aspas, para esses pais. Então, assim, o que é muito importante também a gente frisar é que, assim, os filhos, eles são indivíduos com individualidades diferentes. Então, mesmo que você tenha dois, três filhos, cada um vai ser de um jeito, vai pensar de uma forma, vai agir de um jeito, vai ter a sua individualidade. Então, assim, é, uma coisa é você educar, dar valores morais, os limites que é necessário e que toda criança, todo jovem adolescente precisa, mas cada um vai ter o seu jeito. Então, assim, eu acho que é importante também aqui a gente frisar, ah, já falei que eu vou bater nessa tecla várias vezes, a importância do autoconhecimento desses pais também, porque como a criança é um ser individual, esses filhos, eles não são projeções das frustrações desses pais, né? Então, assim, às vezes, sei lá, a mãe queria ser algo e não conseguiu, ou pela vida, a sua história de vida não foi possível,
e ele quer, ou ela quer que esse filho seja isso, ou siga aquilo, ou faça determinado curso, ou seja, tenha determinada profissão. E a criança, o jovem, ele não quer, ele é um outro indivíduo distante, diferente de você, e que ele tem as suas próprias vontades. Então, o que acontece muitas das vezes, né? Que esse jovem ou adolescente chega lá para mim e muitas das vezes ele fala sobre essas questões, né? E a gente põe em xeque exatamente isso, não querendo tirar a autoridade dos pais, mas querendo dar voz a essa queixa que o jovem chega dando, falando que se sente muitas das vezes sufocado na sua própria casa porque ele não tem vontade própria, ele tem que fazer sempre o que o pai ou a mãe manda e tem que ser aquilo do jeito que ele quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer, e isso faz com que, né, como eu já falei, muitas vezes ele tem algumas atitudes impulsivas, muitas atitudes rebeldes por conta disso. E é possível um E o que equilíbrio, acontece? né? É possível esse equilíbrio. Sim, você É, pode ceder, enquanto pai, enquanto educador, um pouco para até ouvir e é uma conhecer um pouco mais desse percepção, né? jovem. Exatamente. Porque, assim, eles não são instrumentos para preencher os nossos vazios. Nossos filhos são indivíduos e cada um tem a sua individualidade. Eles não estão aí para suprir o que falta na gente. Muito pelo contrário. A gente tem que saber as nossas questões e gostos e o que a gente gosta, até para inspirá-los a eles buscarem os deles, que não necessariamente pode ser o nosso. Muitas das vezes ele vê os pais, né, se dedicando tanto às suas profissões que ele fala assim, tá aí, eu não quero seguir o que o meu pai ou minha mãe mas eu quero ter a mesma paixão pelo trabalho como meu pai, ou como minha mãe, ou como os dois, enfim, tem pelo que eles fazem, né? Então, assim, não necessariamente ele vai É como seguir o você mesmo colocou, né? caminho. Orientar, não buscando impor situações, mas dar Exato, dar orientações éticas, orientações isso, morais, né? Não morais como hoje se entende, né? Mas no sentido de o bem-estar, né? Em sociedade, né? Como que aquela exatamente, pessoa vai se sentir, como que aquela pessoa vai ter empatia pelo outro, independente de seguir uma carreira dos pais, independente de vestir a mesma roupa que os pais, o mesmo modelo, enfim, uhum. mas que tenha, E, né, essa liberdade de expressão, né? E por aí a gente passa e possa ser ouvido também, né? isso. E Porque eu vou é só o que fazer acontece um às link vezes aqui com na a presença terapia. do Bruno, né? Que a gente estava falando da expressão através das artes, né? E que os jovens, eles muitas vezes buscam essa expressão e às vezes ela é tolhida, né? Ou não é valorizada, né? A arte, ela liberta, né? Seja ela qual Com for. E certeza. aí você estava colocando que você orienta, inclusive, né? Tem muitos pacientes que não tomam medicação e que vão por esse caminho. Queria que você falasse também um pouco Então, disso. isso, vou falar logo em seguida, deixa eu só esgotar esse tema, Tá. que assim, o que que acontece? Esse jovem, então, ele passa a ser ouvido, né, na sua, no seu tempo lá no setting terapêutico, então ele passa a perceber que ele tem uma voz e que ela é valorizada e que é a sua vontade. Então, quando ele começa, às vezes, a reivindicar essa voz, que tem uma vontade por ser um indivíduo e que merece, pelo menos, ser ouvido, não necessariamente ser acatado em todas as suas questões, porque também é uma questão interessante de se trabalhar, a frustração, que nem tudo que você quer vai ser atendido prontamente. A frustração é um trabalho para a E vida inteira, né? sim, toda a vida. E aí ele começa a também ter esse tipo de atitude na casa.
de pontuar suas coisas, de colocar suas vontades, de expor as suas opiniões, e alguns pais às vezes acham isso ruim, como rebeldia. Ah, mas você não era respondão, ou você não falava nem que sim, nem que não, simplesmente acatava. E aí, que eles fazem? Tira da terapia. Então, assim, isso não é bom porque, assim, no momento em que o jovem ele estava começando a despertar para um autoconhecimento, para autovalorização, né, e saber que ele tem uma voz, que ele tem vontades e tem desejos e é um indivíduo, ele é tirado desse tratamento, e aí pode ocorrer coisas mais graves, como você falou, e ele descontar essa frustração, essa raiva, essa falta, vamos dizer assim, de empatia dos pais por rebeldia e, né, ter atitudes extremas, como eu já falei, de entrar para o mundo das drogas ou se automutilar, ou, enfim, coisas assim que ainda, infelizmente, é comum como você falou, se for recorrente, pode vir a ser um paciente do CAPS-J, né? Porque, como você falou, muitos pacientes que estão aí, eles já têm um histórico e um histórico ambulatorial e que por alguma questão, né, não deu certo. Esse não deu certo, entre aspas, Não, né? na verdade, Porque não seguiram, né? Não, exatamente, não deu certo entre aspas, é, exatamente. Ou abandonou o é, tratamento, ou ou nem parou, ou começou. sentiu uma melhora, parou de tomar medicação, ou nem começou, como também às vezes acontece, foi indicado para terapia, não fez, recebeu a receita, só tomou enquanto tinha aquela caixa daquela medicação, quando terminou não procurou mais, não pegou mais receita, enfim. Várias, né, variáveis daí que faz com que, de repente, aquilo que poderia ser mais suave, mais tranquilo e até tratado de forma mais simples, passa a virar um problema crônico e, assim, infelizmente, mais severo, né? Exato. Aí falando lá das artes, que é Isso. isso. Então, assim, muitos pacientes jovens, né, adolescentes que vão e que às vezes nem fazem, não são indicados para uso de medicação, né, como já falei, que o doutor Leonardo, dependendo dos casos, ele nem passa a medicação, ele manda para mim e eu vejo que às vezes, né, o jovem ele tem muito essa questão mesmo de ter ansiedade demais, de não conseguir se expor, de ter um certo pânico, vamos dizer assim, de estar com pessoas desconhecidas, de se colocar. Então, geralmente eu indico fazer, né, um curso de artes cênicas ou de alguma outra coisa que ele goste. Geralmente eu abro esse espaço. O que que você gosta? Vamos se conhecer. Vamos fazer uma lista aí daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta, até porque o próprio jovem às vezes não se conhece, Sim, não muito importante sabe, isso. É. ele não se define como algo dele. Ele só sabe o que ele não é, porque o outro falou, Diz. ou que ele é porque o outro também diz. Então, dependendo com quem ele convive, ele só sabe coisas depreciativas sobre si mesmo, que na verdade às vezes nem podem ser só deles, Eu né? queria até Porque fazer uma declaração aqui, que agora você me falou, me ocorreu aqui, de uma menina que passou pelo CARPS e ela, tantos talentos, em termos de assim, desenho, super autodidata, na música também super autodidata, e naquele momento mais frágil e mais difícil, né, da vida dela, em certa ocasião ela me disse assim, mas eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada.
né? E Muitas das todos, vezes ela ouviu isso não, com e certeza, ela pegou como sendo uma verdade para ela, ela ouviu isso. várias vezes ouviu isso. E assim, a gente que está assim num momento, né, e está em outro lugar, nossa, aquela pessoa tão talentosa, tão assim, com talento nato mesmo, daquele tipo de pessoa que não precisa de aula para poder fazer uma coisa que talvez eu tivesse que fazer anos para fazer um rabisco, enfim, para você ver como que as palavras dos outros, né, como Sim, elas ferem e às vezes elas significam, vamos dizer assim. E eu falo muito isso em consultório. Às vezes a pessoa vem e eu falo, me fala a sua história. E dependendo da história, aquela, né, aquela coisa assim trágica, né? E aí eu falo, ok, mas agora a gente vai recontar a sua história, nós vamos ressignificar tudo isso que aconteceu com você. Porque, assim, a sua história, ela é única. Então, assim, não tem como mudar o que aconteceu, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Porém, se você mudar a ótica daquilo que já aconteceu e que não tem como mudar, procurando entender, muitas vezes, né, o que eu vejo muito, né, que às vezes, mas meus pais, eles não me davam muita atenção, não davam muito carinho. Aí eu falo, é a questão, como que é a questão financeira? Aí, né, muitas das vezes, mas meus pais precisavam trabalhar e eu tive que ficar com um, com o outro. Eu falo assim, pois é. Imagina você, se coloca no lugar deles, como é que você preferiria ficar, vamos dizer assim, sem condições ou ter um pouquinho de condição com pouco tempo, né, de dedicação? E como é que foram os avós? Meus avós foram da mesmo jeito, né? Então, assim, eu falo, muito difícil um pai, uma mãe ser um bom pai, uma mãe, se eles não tiveram bons pais e boas mães. Então, assim, é muito difícil a gente dar aquilo que a gente não teve, né? E aí esse jovem, né, esse adolescente, ele começa, não só jovem, mas adolescente, é porque a gente está mais voltado nisso, né? sim, sim. Qualquer pessoa que chegue para mim, eu falo, eu falo assim, então vamos começar a reconstruir essa sua história, ressignificar isso, porque muitas das vezes seus pais deram aquilo que eles tinham e, e foi o melhor que eles tiveram para passar. E E era, talvez eles nem recebessem isso, e eles era uma receberam demonstração muito de menos que amor que talvez nem foi, exatamente, nem não foi dado a eles. né? A Lili está comentando Exatamente. aqui a questão das redes, né, da fuga para as redes sociais, né? Isso é uma outra, assim, uma realidade, né, que para a gente Não é todo mundo que tem acesso, mas não é enfim. todo mundo que tem acesso e também é recente, né? Se você pensar na história da humanidade, né, é muito recente, foi um boom, né? Assim como foi, eu acredito que Sim, tenha sido a televisão, né? Porque foi um boom assim na vida das pessoas, né? Não só agora na pandemia, né? Na pandemia eu acho que ficou mais para minha geração assim, é, isso mas que eu ia falar. Vamos levar em conta a pandemia, que, assim, foi ruim e foi bom ao mesmo tempo, e porque se a gente já estava meio distante só nesse meio, vamos dizer assim, de interação social, só via aparelho, isso piorou no sentido de que agora é o novo comum, mas ao mesmo tempo é uma coisa que, se você souber usar, ele te aproxima das pessoas, tudo na né? vida, Eu, né, eu, Fê? eu, eu tenho uma jovem em casa, uma adolescente, e às vezes eu tô ouvindo o barulho dela rindo e conversando. Eu falo assim, tem alguém aí em casa? Eu abro a porta do quarto e ela fala, ai, mãe, ó, essa aqui é minha mãe. Quando ela vira o telefone, tem acho que umas 5, 6 cabecinhas ali, tudo num quadradinho pequenininho, cada um. E aí eu fico assim, nossa, ela tá São falando com 300 mil pessoas e eu Mas, nem tô mas sabendo. você imagina ela, assim, pegando esse exemplo aí, ela te apresentou. Eu transferindo para o exemplo da minha geração, né, seria como chegasse na porta da escola, né, e a pessoa ter essa disponibilidade, né, o jovem ter essa disponibilidade de apresentar os pais, né, e aí, Sim, né, esse aqui, mas não né, quer.
Não quer dizer que esse jovem que já tem esse acesso e essa facilidade também não sentiu em relação à Sim, escola, vamos dizer muito, assim, já muito, que porque é insubstituível, muitos né? sentiram muito, muito, e assim, Insubstituível. também recebi essa demanda no consultório de pessoas assim, sentindo realmente falta Né? Lá no das Capesi também aulas, a gente, como sentindo falta desse contato com os amigos e sim, namorados e etc. o Capesi Porque também foi essencialmente a uma gente coisa que. trabalha em grupo, né? Não trabalha como no Uhum, ambulatório, mas individual, trabalha em grupo, né? E uhum. realmente o maior relato, né? É realmente É, desde a menor porque a gente é criança. social. É questão é do ser O humano, né? ser humano é social. E É, a gente sente realmente falta. É uma coisa assim que, dependendo do tempo que estamos já, né? Vamos dizer assim, nessa pandemia, é algo que pode sim surtir efeitos e sintomas. Tem que ficar atento, inclusive para alguns comportamentos. E assim, fazer de tudo, né, que cabe até a tecnologia como ajuda para evitar exatamente isso, que a gente entre numa paranoia e sem limite ou numa depressão também, para poder, né, vamos dizer assim, já estamos vivendo numa pandemia lá fora, vamos adoecer dentro de casa? exato. Ô, Não, né? Fabiola, eu falei para você, né, que seria muito assim confortável. Acredito que você esteja se sentindo assim, pelo Sim, menos você está passando foi isso ótimo. para gente, né? Esse conforto, esse bate, é um bate-papo mesmo. Bate-papo. Não é uma palestra, né? Ninguém quer aqui também dar receita de nada. É um bate-papo entre profissionais sobre as nossas vivências em relação às nossas crianças e adolescentes e principalmente em relação à saúde mental no geral, né? Nos incluindo em relação a isso também, que somos Com seres certeza. humanos, né? Os profissionais da saúde mental também são seres humanos também, têm vivido Uhum. isso. E aí você me perguntou e eu estava olhando aqui, a gente já está assim, acabando o horário. No dia da live da nutricionista, eu não pude nem dar tchau para ela, porque a gente se empolgou tanto no papo, eu não queria que isso acontecesse com você. Então eu queria te agradecer muito, sabe? Eu queria que a gente marcasse outros papos, né? Aí Que a bom. gente vai marcar em outros feriados, né? Sim, a correria tá Janeiro, grande. janeiro, fevereiro, enfim. Isso é uma coisa que eu acho que vai permanecer, independente da gente voltar totalmente para o presencial. Eu acho que uma ferramenta muito legal para os nossos, principalmente os usuários do Capzi, né, que é o nosso destino, mas a todos de uma maneira geral. E aí eu queria deixar aqui Uhum. um espaço para poder você falar um pouquinho, finalizar, falar também com todo mundo sobre essa experiência e dar o seu recado final para a gente não cortar assim de repente. Tá bom? Sim. Beijo grande, muito obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer Raquel e ao Capzi Jovem, né, pela oportunidade. Embora o convite já tenha sido feito há um tempinho, um bom tempinho atrás, sendo só possível hoje, mas eu acho que esse assunto não vai se esgotar, como você falou. Vamos ter várias oportunidades. Estou à disposição. E assim, estou muito feliz, né, vamos dizer assim, desse olhar. É, Infelizmente foi necessária uma pandemia para que as pessoas começassem a perceber o quanto que o emocional e a vida psíquica ela é importante. Porque uma coisa é você, como você iniciou, uma coisa é você ter uma dor na perna, uma coisa é ter, né, um problema de coração, um problema no rim, e fazer uma cirurgia ou tomar uma medicação. Outra coisa é você não estar bem no emocional, no psíquico, e isso você vai levar para o resto da vida. E se, vamos dizer assim, você não tratar, vai dar um transtorno
em várias outras questões, né? Você vai ter dificuldade de convivência, você vai ter dificuldade com você mesmo, mesmo sozinho. Isso não importa a geografia, você pode se mudar para qualquer lugar que vai acompanhar você. Então, assim, infelizmente, um caos, vamos dizer assim, despertou esse autoconhecimento de que o quanto é importante a saúde mental para todo mundo e que o ser humano é sociável, a gente precisa desse contato humano. Estamos sentindo muita falta, claro, mas que não só é importante estar com os outros, mas estar bem consigo mesmo, que só o autoconhecimento, a terapia nos proporciona. Isso aí. E não vamos, lembrando assim o tema da nossa live aqui, não vamos deixar o nosso sofrimento mental se agravar, né? Em qualquer momento, em qualquer sinal de indicação de que você necessita de uma ajuda profissional, porque temos amigos, temos pessoas que nos ouvem, mas, assim, tem certos momentos que chega aquela necessidade de uma ajuda profissional. Eu gostaria aqui de enaltecer os psicólogos, porque são profissionais assim, maravilhosos, que nos fazem enxergar, que nos conduzem, né, a esse autoconhecimento. Então, assim, eu acho que esse é o foco dessa live que a gente queria levar, a mensagem principal é essa. Se você foi indicado, se você qualquer indicação mínima de que você precisa de uma ajuda profissional, né, não deixe para lá, porque é de extrema importância e pode chegar um momento muito mais grave. E profissionais Exato. como a Fabiola, como a Lili, que estava aqui presente, como a Letícia, que eu conheço, inúmeros profissionais de psicologia, a Camila, que trabalha lá com a gente, enfim, são profissionais que nos ajudam a esse autoconhecimento e a não chegar a essa gravidade. Muito obrigada, Fabiola, Exato. tá? Espero Eu realmente que que a gente agradeço. consiga um outro espaço, um outro momento para falar de assuntos diversos e que a gente também esteja em algum momento, quando for possível, no presencial, né, com esses amigos em comum que a gente já comentou aí que temos, né? Isso. Quando for possível, estaremos aí. Agradecer também a Ana, que te conhece, e que foi quem fez essa intermediação, que apresentou Verdade. e tal. Ela está E de férias, vamos. mas ela está presente. E ela não para. Eu falo, mulher, você não está de férias? E ela me mandando mensagem de trabalho. E é isso. Muito obrigada, Fabiola. Ó, beijo. O cabelo Um vermelho tá beijo, um lindo, beijo, Raquel. tá melhor do que o meu. Obrigada. Em 90% dos casos eu uso chapéu, porque eu amo, mas em 90% porque eu tenho preguiça de pentear o cabelo também. Então, tchau, beijo, Fabiola. Um Fique beijo bem, se grande. Tchau, cuide, tchau. tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Eu queria aqui agradecer muito é, quem passou por aqui. A gente vai colocar no YouTube, tá? Mais tarde um pouquinho vai estar lá no YouTube. Vou dar uma editadazinha para não cansar muito. Obrigada, Larissa. Beijo. Então, essa é a nossa live, geralmente live de quinta, live de sexta, agora live de terça, live do dia que a gente puder combinar com esses profissionais maravilhosos para falar de saúde mental. A gente precisa cuidar do corpo, mas a gente precisa cuidar da mente, principalmente. Um recado muito importante, a gente está vivendo um momento muito difícil, em que os nossos programas de saúde mental podem estar em risco, né? E eu gostaria de pedir que vocês se atualizassem, lessem, se informassem sobre isso, tá? Nós tivemos um avanço muito grande no mundo e no Brasil com a reforma psiquiátrica, né? Com a luta antimanicomial, onde a gente preconiza uma não internação das pessoas pelo motivo que seja, porque foram verdadeiros lugares de torturas e de não tratamento. E nesse momento a gente vive
movimentos contra a reforma psiquiátrica, saúde mental, e, por incrível que pareça, deveria ser um momento justamente ao contrário, onde que esse trabalho fosse valorizado. Eu agradeço muito a presença de todos. Até a próxima live. Beijo. A próxima live, super esperada, será com o doutor Stefan, nosso psiquiatra do CAPS Infantil. Ele vai falar sobre toda essa complexidade do atendimento à criança, não medicalização, não patologização. Vai ser muito boa. Aguardem, fiquem atentos, que em breve eu vou anunciar essa data e esse horário, tá bom? Beijo. Tchau.